Olá, estamos começando mais um Contraponto Cultura e hoje convidamos o professor Juliano Napoleão, que é coordenador do projeto Direito em Tela da Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Direito, é professor de Direito Constitucional, professor de Filosofia do Direito e doutorando em Filosofia do Direito também na UFMG. E o Juliano Napoleão vai comentar hoje com a gente dois filmes que são as recomendações dessa semana. O filme Clube da Luta, que é um filme produzido nos Estados Unidos em 1999, um filme bastante polêmico, virou um cult do cinema, com o Brad Pitt, o Edward Norton e a Helena Bonham Carter. O diretor é o David Fincher. E também o filme Vanilla Sky, que é uma produção também norte-americana de 2001, né, com o Tom Cruise, a Cameron Diaz e o Kurt Russell. Esse filme é uma refilmagem, né, de um filme anterior espanhol, como é que chama? Abre los ojos. Abre los ojos, né, do como é que chama o diretor, gente? Depois eu vou localizar aqui, eu anotei o nome dele, Amenábar, que é um filme também não muito antigo, espanhol, que é a primeira... 97. 1997, né? Bom, vamos começar então pelo Clube da Luta. Juliano, qual é a proposta desse filme? Esse filme que gerou muita polêmica, inicialmente não teve a repercussão que se esperava, mesmo porque não é um filme muito comercial, né? Então, acho que foi lançado, né, pela Universal e não teve a vendagem esperada, etc. Depois de algum tempo virou um cult, né? E quando foi distribuído em DVD, teve uma aceitação muito grande, virou... O que esse filme traz como proposta? O que ele tem de diferente aí, que incomoda tanta gente? Bom, é um prazer estar aqui. Esse é realmente um filme muito interessante e não muito convencional. Nesse sentido, no primeiro momento, ele não foi muito bem recebido no cinema e logo em seguida, com o passar dos anos, com o lançamento do DVD, ele realmente estourou e assim passou a ser aclamado pela crítica e hoje é chamado, né, de filme cult. Mas o que eu acho interessante nele é justamente de mesclar a apresentação de um filme que, num primeiro momento, parece ser um enlatado norte-americano, quase que um filme do Van Damme, Clube da Luta, e que traz dentro dele questões político-filosóficas de grande densidade. E é uma metalinguagem quase, porque a abordagem dos protagonistas na discussão é justamente de utilizar a luta como mecanismo de propagação do seu ideário político. E o filme faz isso também. Então, eu acho esse um primeiro ponto que me chama a atenção. Mas nesse ponto ele foi chamado um filme anticapitalista, né? Ele tem uma crítica ao sistema muito forte, como que as pessoas se organizam por meio do Clube da Luta, uma luta contra o capitalismo, né? Tem esse aspecto. Exato, e o que eu acho interessante é como que esse engajamento se dá de maneira inconsciente, cooptada, coordenada por um líder carismático, que é o Tyler Durden. Então, muito embora o filme seja, por vezes, aclamado como quase que uma perspectiva anárquica, eu não enxergo ele muito dessa forma. Eu acho que ele traz reflexões interessantes, mas a gente tem que tomar cuidado para não rotulá-lo. Anticapitalista, sem dúvida, agora anárquico, não. Muita gente acaba rotulando ele como anárquico. O que eu acho interessante é a estrutura narrativa que apresenta um protagonista anônimo. Esse é um outro traço interessante desse filme. O personagem principal do filme não tem nome. Ele se auto-intitula de Jack nas suas reflexões pessoais, mas ele mesmo não tem nome. E isso viabiliza um processo de identificação muito grande, que o que ele quer é pensar o homem norte-americano de classe média, nas suas aspirações e principalmente nas suas frustrações. E o que eu acho que vale a pena também chamar a atenção nessas premissas que o filme nos apresenta é a relação entre o público e o privado. Como que esse engajamento público do personagem se dá em função das suas frustrações pessoais. Como que não há como estabelecer uma prioridade, ou de se emancipar o indivíduo, ou de se emancipar a comunidade. E como que ele sente na pele que a submissão da sociedade da qual ele faz parte ao consumo acaba por estabelecer uma submissão pessoal ao consumo, há uma noção de que a vida dele tem sentido pelas coisas que ele tem. Professor Juliano, esse filme coloca, uma das questões centrais, né, do filme é a questão da sociedade de consumo, né? Essa crítica
à sociedade capitalista de consumo. E a gente viu, semana passada, episódios horrorosos nos Estados Unidos, mas que a gente já viu acontecer também aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é uma dimensão muito maior, pessoas brigando, né, para consumir, né, entram na loja desesperadas, às vezes acontecem pisoteamentos, né, pessoas que se agridem para poder comprar uma determinada mercadoria. É alucinante, é uma sociedade, né, que isso marca muito a sociedade de consumo norte-americana. De que forma que o filme problematiza isso? Né? Porque o filme traz aí vários aspectos psicológicos, né, muita discussão psicológica muito interessante. Né? O filme ele apresenta a crise existencial decorrente da nossa vida estar submetida em termos de realização pessoal ao consumo. Então, o protagonista, que é esse sujeito anônimo, que pode ser qualquer um de nós e que é um pouco cada um de nós, se questiona se vale a pena continuar vivendo dessa forma, em que ele sabe quem ele é pela roupa que ele usa, pelos móveis que ele tem em casa. Então, a ideia do personagem é entrar em confronto consigo mesmo para ver se é isso mesmo que ele quer da vida, se isso realmente é ser humano, se vale a pena continuar nessa direção. E nesse sentido, o filme traz uma questão interessante que o Zygmunt Bauman também coloca, e coloca de maneira muito taxativa, e que eu acho difícil não concordar com ele. Ele diz que a publicidade é um complô contra a humanidade. E nesse sentido, a desumanização que a publicidade estabelece hoje na nossa sociedade, ela foi naturalizada. E é quase que uma heresia. Você fala, mas você vai questionar a publicidade, como você vai ter desenvolvimento econômico? Quem falou que desenvolvimento econômico é a nossa prioridade? Uhum. Então, nesse sentido, a crise existencial que o personagem vive em termos individuais pode repercutir como uma crise de modelo de gestão da sociedade, que vive hoje em torno da publicidade. E quando a gente tem debate sobre a regulamentação da publicidade, normalmente o cunho é moralista. Não pode usar mulher na propaganda de cerveja. Cigarro para saúde, essas questões coisas. De saúde, sempre no moralismo. Agora, e o bombardeio, e a lavagem cerebral que nós temos todos os dias, de que se você não tiver uma televisão fina dentro da sua casa, você não vai ser feliz. De que se o seu vizinho tiver um sofá ou um carro mais bacana do que o seu, você é um ser inferior. É isso que o filme questiona. O Agamben trabalha isso muito legal também num texto e no livro dele que chama Profanações, da editora Boitempo, que é muito legal, onde ele coloca essa sociedade, ele coloca a sociedade capitalista de consumo como uma sociedade do desespero. Porque as pessoas acham que vão se satisfazer adquirindo determinados bens, né, e ela compra aquele negócio, daí a uma semana aquele negócio não serve mais. E isso é grave entre as crianças. Né? Você tem toda uma publicidade voltada para o consumo infantil hoje, onde você tem crianças que consomem brinquedos que nem abrem. Né? Tem um documentário que está no YouTube muito legal sobre isso. Né? Crianças vão acumulando brinquedos, mas você entra no quarto da criança, tem aquele monte de jogos, um monte de bonecos, que alguns ainda embalados. O prazer está em comprar, olhar aquele negócio e já tem que comprar de novo. É esse desespero, nessa sociedade de desespero. Esse livro do George Agamben está totalmente relacionado com a trama do filme. A lógica central do sacrifício para se satisfazer. Essa bipartição que nós hoje estamos vivendo na sociedade, em que a gente trabalha cada vez mais para poder comprar e para descansar do tanto de trabalho nós compramos. E nesse ciclo vicioso a gente vai perdendo a vida e vai perdendo a razão de ser. Porque nessa ritualidade em que a gente se sacrifica para comprar e compra para descansar do sacrifício, a gente perde a razão de ser. E o personagem resolve então, pôr um fim a essa questão e se questionar e entrar num diálogo profundo consigo mesmo para buscar outras alternativas de realização. O filme também tem esse personagem, né, que é polêmico. Ele parece que ele durante algum momento ele se satisfaz frequentando grupos de apoio a vítimas, por exemplo, de apoio a vítimas de cancro testicular, né? Sessões de grupo de apoio, de autoajuda e etc. Né? Essa questão é muito interessante e levanta o papel dos vícios na amortização dessa possibilidade da gente transformar o nosso estilo de vida buscando se encontrar consigo mesmo. O personagem, ele vive o vício mais inesperado para o espectador do filme, que é o vício de participar de grupos de autoajuda. Então, ele passa a
a viver, a participar dessas sessões. E o interessante é ver o quanto que nós estamos fugindo para os nossos vícios para não enfrentar o nosso diálogo com a gente mesmo, para não lutar com a gente mesmo. Esses dias eu estava vendo um documentário na televisão que me chamou a atenção das diferentes maneiras pelas quais a gente pode fugir em torno do vício. A gente tem o vício no trabalho, os workaholics, a gente tem o vício na bebida, o vício na comida, o vício nas drogas, mas além disso existem outros vícios como esse do filme, como o vício na descarga de adrenalina, pessoas que saltam de lugares absurdos, que precisam daquela descarga, o vício nas compras, o vício no acúmulo, como você colocou, e todas essas rotas de fuga para o sujeito não se colocar em diálogo com ele mesmo. E aí é uma questão central também do filme, é esse diálogo dele com ele mesmo, a partir de uma figura que ele cria, né? Esse diálogo com o outro que está dentro de nós, né? Que é um tema até interessante que tem sido presente em alguns outros filmes muito legais, como um filme que depois a gente vai comentar, que é aquele Another Earth, Uma Outra Terra, que é muito legal, que cria... o filme propõe assim, como... E se esse outro que está dentro de nós, porque nós dialogamos com nós mesmos, né? Sempre, se colocar fora de nós, né? Mas ele cria, então, um personagem, né? Com o qual ele dialoga e que ajuda a revelar um pouco dele mesmo, né? E isso a gente já conta uma boa parte do filme, que é um personagem. Não, mas nós não contamos, nós contamos aí só o seu aspecto PC, né? Exato. E esse fato que o filme vai jogar... Juliano, aqui, ó, aviso. Esse programa contém revelações sobre o enredo. Quem não quiser saber mais, agora muda de canal 2 minutinhos só. Mas só fecha isso aí, depois a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos aí com o comentário. Então, com relação a trajetória dele no diálogo consigo mesmo, essa percepção de que é preciso ir fundo no diálogo com cada um de nós para que a gente possa se encontrar. A verdade é que esse diálogo não é fácil e ele sofre muito com esse diálogo. O diálogo é uma luta e ele precisa desse alter ego para se enfrentar, dada a profundidade da sua acomodação, da sua perda de vitalidade. A luta também é uma busca de vitalidade nessa vida pasteurizada que o consumo vai consolidando, cheia de conforto, cheia de tranquilidade e com pouca vitalidade. Então esse choque, essa pancada é importante para o personagem também. Pois é, ou seja, ele cria um personagem que está dentro dele mesmo para ele dialogar com esse personagem. Vamos fazer um pequeno intervalo então, depois voltamos agora comentando o Vanilla Sky e fazendo então uma ligação do Vanilla Sky com o Clube da Luta. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem, só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças.
Estamos de volta com o Contraponto Cultura, hoje entrevistando o professor Juliano Napoleão. O professor Juliano Napoleão, ele é coordenador do projeto Direito em Tela da Universidade Federal de Minas Gerais, professor de Direito Constitucional e de Filosofia do Direito, doutorando em Filosofia do Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, e hoje está aqui com a gente comentando dois filmes, O Clube da Luta e o Vanilla Sky. Professor Juliano, e não vamos abandonar, obviamente, o Clube da Luta, não dá muita discussão, a gente precisa voltar nele, mas comenta um pouquinho aí o Vanilla Sky, né, que é um filme, também uma produção norte-americana, de 2001, uma refilmagem de um filme espanhol. E qual que é a conexão que a gente pode estabelecer, né, do Vanilla Sky com aquela discussão que a gente fez no primeiro bloco aí do Clube da Luta, né, sobre esse diálogo com o outro, a fuga da realidade, assim, qual que é a proposta do Vanilla Sky? Bom, o personagem central do Vanilla Sky, interpretado pelo Tom Cruise, nesse remake, né, que faz do Abre los Ojos, ele também é um personagem com o qual as pessoas se identificam com facilidade. Ele recebe o apelido de cidadão dildo, nesse sentido também de homogeneizar a sua percepção como qualquer um. E ele recebe o nome do pai, ele é o David Ames Jr. E vive também uma crise existencial, uma crise de falta de sentido na sua vida ao se atrelar ao padronizado, ao receber a empresa do pai e continuar a conduzi-lo. A grande diferença é que o despertar do personagem central do Vanilla Sky não se dá pela violência, mas pelo amor. A grande perspectiva de busca de reencontro consigo mesmo, também num diálogo, e o filme Vanilla Sky é muito simbólico nessa direção, o personagem ele é deformado no seu rosto pela sua trajetória de vida nessas suas alienações decorrentes do que ele priorizou de maneira fútil, que seria o dinheiro, o prazer imediato com mulheres e tal. Isso acaba por desencadear uma deformação no seu rosto que por sua vez é uma metáfora da sua identidade. E ele vai então trabalhar a possibilidade de reconstrução do seu rosto e do seu reencontro consigo mesmo, também com um diálogo que se dá na sua subjetividade, um diálogo que se dá dentro dele mesmo. Ele cria também um alter ego, que no caso é o seu psicólogo, que também assume o papel de uma figura paterna. O Vanilla Sky, ele é um filme muito complicado em termos de estrutura narrativa, ele não tem uma ordem cronológica sequencial, ele joga intencionalmente com essa percepção de sonho, de realidade, para que o telespectador só entenda ao final. Por ser um filme americano, ele mantém esse formato de levar para casa já sabendo bem o que aconteceu durante a trama. Você não fica com perguntas não respondidas. E são bem respondidas, é um enredo bem elaborado, que chamou a atenção em termos de potencial lucrativo, por isso foi regravado por Hollywood. No início do programa nós falamos, é um remake, né, do Abre los Ojos. Eu estava tentando lembrar o nome do diretor, eu encontrei aqui, que é o Alejandro Amenábar, né, que tem outros filmes muito legais, né? E qual é a conexão que a gente pode fazer entre o Vanilla Sky e o Clube da Luta? Então, mantendo essa ideia da conexão, o David Ames, ele procura se encontrar e encontrar a realidade. E ele, ao invés de construir a sua realidade, ele foge para um mundo imaginário, para um mundo que ele constrói na sua mente através Na verdade, o que ocorre é que ele morre durante o filme, contando, é preciso para que a gente passe as considerações aqui, e a partir daí ele tem um contrato com uma empresa que disponibiliza para ele a possibilidade de construir a sua vida da maneira que ele quisesse, porque o cérebro dele foi conservado. E essa que é a grande discussão, será que a realidade que ele constrói, ela realmente satisfaz ele? Será que essa dramaturgia que a gente vive em torno dos produtos que a gente consome são satisfatórios para nos realizar? Essa que é a conexão. O que o personagem do Clube da Luta faz em termos literais, de buscar se construir em torno do consumo, de ser quem ele é, através da roupa que ele usa, do carro que ele dirige, da mesa que ele tem na sala, o David Ames no Vanilla Sky vai fazer em torno dos produtos culturais que ele consome. Então, a minha vida vai ser bem realizada se eu tiver o céu do quadro de Monet. Vai ser bem realizado se tiver a trilha sonora daquela música. Se o meu romance for experimentado da mesma maneira que eu assisti no filme, se a relação que eu tenho com meu pai
for construída da mesma maneira que eu assisti nos filmes. Então, essa vida enlatada, essa vida consumida, seja como experiência, seja como produto em sentido literal, ela é falsa. E ela não satisfaz propriamente dita, ela não nos realiza. E todos os dois personagens entram em parafuso com essa dificuldade de fingir ao invés de viver. E isso é algo que a gente está tendo como de grande pertinência para a gente refletir. Será que a vida que cada um de nós tem hoje, ela é autêntica? O desafio de autenticidade é proposto pelos dois filmes. Um na base da porrada, acorda, e o outro de maneira mais sutil, abre os olhos, que é a fala inicial e final do filme. O Open Your Eyes, no Vanilla Sky, e no espanhol, o Abre los Ojos. Quer dizer, acorda, desperta, percebe que o que você está vivendo é fantasioso. E tem um ponto interessante, porque o filme é cheio de sutilezas nesse jogo com realidade e ilusão. E durante o momento do filme em que não é ilusório, segundo a interpretação mais direta, aparece no carro que o David James está dirigindo um adesivo de IPVA lá dos Estados Unidos, que é com data, e aparece a data de 30 de fevereiro, que não existe. Então dá a ideia de que a vida que ele vivia antes também era uma ilusão. Era uma ilusão. É muito interessante essa proposta, né? Porque a gente está vivendo uma sociedade que é isso, né? Uma sociedade da ilusão, a sociedade do consumo, né? O importante não é ser livre, mas achar que é livre. Né? O importante não é viver numa democracia, mas achar que se vive em uma democracia. Isso remete muito a essa sociedade contemporânea, especialmente a sociedade ocidental, né? de consumo, etc. Você citou no primeiro, eu apenas queria comentar para o telespectador, você citou um filósofo muito importante, que tem vários livros publicados no Brasil, e vale a pena ser lido, né? Que é o Zygmunt Bauman. Né? O Bauman, o segundo nome dele, B-A-U-M-A-N. Né? A gente jogar no Google, encontra uma série de livros já traduzidos, publicados no Brasil, entre eles Amores Líquidos, Sociedade Líquida, né? Onde tem uma reflexão muito interessante sobre a sociedade contemporânea. Né? Mas aí, continuando então a nossa discussão, né? Qual que é... Todas as pessoas querem saber assim, qual que é a moral da história? Você falou, geralmente os filmes norte-americanos, né, eles têm uma linguagem diferente, bastante diferente dos filmes europeus, ou orientais, ou mesmo sul-americanos. Né? O filme americano ele costuma sempre dar, até mesmo por exigência do público americano, uma moral da história final, ou seja, ele deixa uma mensagem fechada. Né? Ao contrário do que muitos filmes europeus, ou americanos, asiáticos, africanos, que deixa a gente com aquela interrogação, a gente está meio tonto, e agora, o que ele quis dizer com isso? Você passa pensando. O filme americano, ele dá um fechamento. Fala, não, olha, agora a gente provocou, fez você pensar, etc. Mas qual que poderia ser esse fechamento, né, nos dois filmes, no Vanilla Sky? Qual que é a moral da história, se é que a gente pode falar assim? Eu acho que realmente tentar fechar uma moral da história única é uma proposta de interpretação dentre outras várias possíveis. E até mesmo antes de colocar isso, eu acho interessante a gente poder fazer esse tipo de discussão com filmes norte-americanos. Nós estamos questionando justamente o padrão de vida que é disseminado por esses filmes através da reflexão sobre eles. E isso é muito importante na nossa época, em que as pessoas têm muita dificuldade, a gente estava falando sobre o Bauman, de fortalecer os seus laços humanos, as suas relações pessoais. Eu acho que se há uma mensagem comum a ambos os filmes, é a mensagem que é pertinente à reflexão que o Bauman faz, da ideia de que a sociedade de consumo projeta nas nossas relações pessoais características das relações de consumo. Sim. E aí somos todos descartáveis. Amores líquidos, né? Exatamente. Isso é muito interessante. A gente vê muito, cada vez mais entre os jovens, isso é uma coisa de consumir o outro. A gente vê muitas vezes nas festinhas, o pessoal de seus 16, 17, 18, 19 anos, né, o cara, eu fiquei com 5 ontem, né, eu fiquei com 4, mas o cara não sabe nem o nome da menina com que ele ficou, a menina não sabe nem o nome do cara, não. Eu peguei um 5 ontem na festa de ontem à noite, eu peguei um 6, né, aquela coisa de consumir, né, líquida, que escapa entre as nossas, né, Exato, mãos, e aí dedos. mantendo a conexão que a gente acabou fazendo, muito interessante entre o Agamben e o Bauman, é a questão da gente viver muito mais o ritual do que o próprio sentido das relações. Hoje as pessoas se consomem e se exibem muito mais do que se relacionarem em termos propriamente ditos. E nesse sentido, o que ocorre nas relações pessoais
se projeta também na nossa organização política. E se hoje é muito comum o homem e a mulher se exibirem e se consumirem, e aí eu não tenho uma relação profunda com o universo de relações que é o outro, não. Eu tenho a mulher como um troféu e como um objeto de prazer. E o homem também é visto dessa forma. E nesse sentido, a política também se dá dessa maneira. E nós não vivemos a democracia. Nós exibimos e cultuamos a democracia. E aí a gente tem a festa da democracia, fazemos todo aquele ritual eleitoral e a partir daí tudo se esvazia, como se fosse um show que a gente está assistindo, ao invés de participar, de vivenciá-lo. Há um culto e uma encenação e pouca vivência, seja das relações pessoais, seja da participação política de cada um de nós. Há uma coincidência nisso, entre a emancipação individual e a emancipação social. E a coincidência que há é que nós estamos simulando a nossa existência. E ambos os filmes chamam a gente para parar de fazer isso, para abrir os olhos e para lutar com a gente mesmo, para se encontrar. Pois é, e de certa forma, então, trazendo a discussão desses filmes também nesse aspecto para a contemporaneidade, talvez a gente possa enxergar nesses movimentos sociais que vão se espalhando pelo mundo inteiro, né, como a gente comentou, né, no programa Contraponto Notícias, né, do Occupy Wall Street, no movimento da Primavera Árabe, que é distinta, né, como você mencionou, e que é importante chamar a atenção isso, os movimentos que vão acontecendo aqui pelo Brasil, para toda a América Latina. Esse movimento é um movimento de questionamento que talvez vá para além de uma simples discussão tradicional político-ideológica, né? Na verdade, é um questionamento da sociedade que a gente está vivendo, né? Sociedade vazia, né? Esvaziada de sentido, essa sociedade de consumo, que é uma sociedade de desespero, onde a pessoa acha que vai se realizar, vai se completar no consumo, e nesse consumo incessante, né? Você também vê isso? Assim, eu tenho muita esperança nesses movimentos. Eu acho que, finalmente, a ficha está caindo, as pessoas estão começando a perceber, né, a grande enrascada, né, em que nós nos metemos, né, nessa sociedade capitalista de consumo e da necessidade de a gente buscar algo mais, né, do que simplesmente adquirir bens, tecnologia, mas em sermos pessoas, né, melhores, diferentes, mais... Eu também tenho muita esperança nesses movimentos recentes de democratização e acredito neles como possibilidade tanto de experiências de vida pessoal mais engajadas, mais significativas, mais plenas de sentido, quanto oportunidades de democratização e efetivação de direitos humanos. O que eu acho é que essa verdade ela precisa ser mais reafirmada. Não dá para a gente manter um debate político polarizado no liberalismo ou no republicanismo. É preciso fortalecer essa perspectiva de que uma comunidade democrática é uma comunidade formada por indivíduos autônomos. E essa emancipação, seja da esfera pública, seja da esfera privada, passa necessariamente por uma reconstrução da nossa relação com o mercado. Não podemos demonizar o mercado, mas submeter a nossa vida pessoal e política ao mercado, isso não pode continuar. Juliano, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos chamá-lo de novo, convidá-lo de novo para participar. Acho que foi um debate muito rico, né? E uma grande contribuição à reflexão do nosso telespectador. Fica aí, então, portanto, a sugestão do filme Vanilla Sky e o Clube da Luta. São filmes fáceis de serem encontrados nas locadoras, e de leitura também do filósofo Zygmunt Bauman, que tem vários livros publicados no Brasil, né, e nós já recomendamos aqui do George Agamben, né, especialmente o livro Profanações, que é um livro pequenininho, fininho, muito denso, muito bom, que foi publicado pela editora Boitempo de São Paulo. Muito obrigado e até o próximo programa.